Investidores, Bitcoin está sendo cotado aos 51.684 dólares nesse momento, se desvalorizando 0,91% depois de ter fechado pela primeira vez, depois de bastante tempo, né? Alguns anos aí. Ele teve um fechamento acima da casa dos 52 mil dólares, né? Ontem ele fechou em 52.590, então o Bitcoin basicamente renovando as máximas do ano, né? E, enfim, eu acho que esse é um processo que a gente vai ver se repetir aí em algumas oportunidades ainda ao longo desse 2024. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui um exercício com base em algumas projeções, alguns estudos que gestores e alguns outros profissionais aí do mercado têm feito em relação ao impacto desse fluxo de entrada de capital no BTC, né? Até onde isso pode levar o preço do Bitcoin. E depois na segunda parte do vídeo a gente dá uma olhada também no gráfico aqui, a gente atualiza a nossa perspectiva em relação a movimento de preços também. Eu vou deixar o convite para você que é novo e está chegando no canal pela primeira vez para que você se inscreva. Ative o sininho de notificações também para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Por aqui a gente compartilha análise de comportamento de preço, análise de mercado, tal qual a gente vai fazer aqui agora, e análise de fundamento de vários criptoativos, sempre projetos promissores. Tenho dado bastante atenção para o Bitcoin aqui no canal nesse ano de 2024 e eu acho que isso se justifica porque o Bitcoin é quem dá futuro, né, investidores? Vamos ser sinceros. Todos aqueles lucros que vocês vão buscar capturar nas moedinhas revolucionárias aí, vocês vão ter que converter para Bitcoin, se vocês quiserem ter algum tipo de proteção. Então, o futuro é o Bitcoin, a gente segue acompanhando de perto, né? Tudo que acontece ali em torno do maior ativo digital, né? E o que para mim é o maior ativo financeiro da atualidade. Vamos avançar aqui então, investidores. A gente vai aqui basicamente falar de números, tá? Na verdade, ontem, né, a CoinShares divulgou aí para o mercado o acompanhamento que eles fazem de inflows, né, de dólares nos ativos da indústria de criptomoedas. E aí eles chegaram aqui a um número de 700 milhões de dólares em inflows, né, um fluxo de entrada em Bitcoin. Isso aqui, nós não estamos falando de ETFs aqui, o número de entrada, o fluxo de entrada em ETFs é muito maior que isso, né? Então aqui a gente está falando de investidores individuais, outras instituições que não estão se expondo através de ETFs, né? Então um fluxo de entrada muito forte. A gente pode ver aqui que do total que entrou essa semana, 707 milhões, quase tudo foi Bitcoin. A gente também tem aqui uma entrada de destaque em Solana, né? E também em Cardano. Cardano tá aqui na terceira posição, acho que já pela segunda ou terceira semana seguida. Cardano ADA também performando bem. Enfim, a gente também acompanha esses ativos de perto aqui no canal, né? Solana, Cardano, enfim, e outros. E aqui a gente já tá falando do impacto dos ETFs, tá? A gente tem aqui nas colunas, inclusive o nome dos ETFs de Bitcoin à vista que já estão operando no mercado. E o inflow total, né? O total em milhões de dólares que entraram desde lá de 11 de janeiro, né? E aí esse número aqui, na verdade, investidores, ele só chega até o dia 15. A gente não tem ainda aqui o número de ontem, né? Que foi dia 16, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo, hoje é 17. Então, até o dia 15 de fevereiro, a gente tinha um fluxo de entrada de 4 bilhões e meio praticamente, a gente nem chegou em 5 bilhões, né? E eu estava acompanhando os estudos da CoinShares e foi compartilhada uma projeção, que é essa daqui, é o Fund Flows Model para o Bitcoin. E nesse estudo, eles basicamente projetam qual pode ser o impacto do preço do Bitcoin, né? Levando em consideração um determinado fluxo de entrada em milhões de dólares também, né? E assim, investidores, nós temos aqui um cenário bem interessante, tá? De acordo com essa projeção, esse estudo matemático da CoinShares, quando esses inflows atingissem a casa de 3 bilhões e 100 milhões de dólares, o preço do Bitcoin já era para estar lá em 58 mil dólares, né? Aí aqui a gente tem uma margem interpretativa para esse dado, né? Muita gente vai tipo assim, meio que pensar o óbvio e falar, eles erraram, porque a gente acabou de ver aqui na primeira tabela, né, na tabela que eu acabei de mostrar, que esse fluxo já ultrapassou os 3 bilhões e o preço do Bitcoin não chegou nos 58 mil dólares. E saindo um pouquinho dessa esfera de pensar o óbvio, a gente também pode olhar para isso aqui com a seguinte ótica, que ainda há um desconto no preço do Bitcoin. Já era para o preço estar mais caro. É isso que eu penso, né? É isso que eu cogito também como possibilidade. É claro que isso aqui pode realmente estar errado, mas a gente também tem que dar essa margem para pensar que
o estudo pode estar certo e quem ainda não precificou o ativo e que está atrás nessa curva é o próprio mercado, que não levou o preço do BTC ainda lá para dentro daquelas margens, né? Então pode estar havendo aqui um desconto. E aí eles projetam outros níveis aqui de fluxo de entrada, né? Sendo que eles entendem aqui, de acordo com essa projeção, que uma entrada de 31 bilhões de dólares no Bitcoin pode levar o preço do BTC lá para casa dos 265 mil dólares. Olha só. Enfim, e esses são modelos e projeções que vão sendo exercitados aí pelos gestores, por outros profissionais do mercado. E a gente já também olhou outros modelos matemáticos aqui também, já apresentei para vocês. Esse aqui é o da CoinShares. E aí tem um ponto bem interessante, né? Olha só, o Rick Edelman, que é o fundador da Digital Assets Council of Financial Professionals, disse lá em um painel da CNBC, tá? A CNBC é um canal americano que cobre o mercado financeiro e eu gosto bastante de acompanhar a CNBC, e aí lá no programa Crypto World, né, aconteceu esse painel com a participação do Rick Edelman, que disse: estou antecipando uma entrada de capital de 150 bilhões de dólares para os ETFs do Bitcoin até o fim de 2025. Nós estamos ainda ali na casa dos 5 bilhões, né, como a gente viu aqui nos nossos estudos. E aí o entrevistador aqui, né, o âncora, né, desse painel, ele até, o Rick tá aqui falando, ó lá, estou falando em 2 anos, um inflow total de mais de 150 bilhões. E o entrevistador do painel até perguntou, né, tudo bem, isso é um grande número, né, mas o que você acha que realmente pode fazer com que o preço do Bitcoin chegue, ou que o fluxo de entrada de capital chegue nesses patamares? E aí o Rick disse que isso é muito mais do que fazer uma matemática simples, né? E que nos Estados Unidos, olha só, eles têm um capital total de 8 trilhões de dólares que está sendo gerido por, eles chamam de, como que eles chamam aqui? Individual Investment Advisors, né? Que aqui no Brasil a gente chama de assessores independentes, né? E, enfim, ele colocou que há 8 trilhões, olha só, de dólares em ativos que são gerenciados por esses gestores, e que 75% deles, em uma pesquisa recente que ele cita aqui a fonte, indicou que vai expor parte dessa riqueza em ETFs de Bitcoin, né? E aí, olha lá, 3/4 of advisors, né, vão expor, 3/4 desses assessores vão alocar parte desses ETFs, né? A parte desse capital nos ETFs. Desculpe, investidores, eu falo inglês, mas olha, traduzir é uma coisa maluca. Eu não sou muito bom de ficar traduzindo de inglês para português, não. Vocês podem ver que eu evito de fazer isso. Eu sou um cara que, para eu falar inglês, eu tenho que esquecer o português, senão me atrapalho todo nos 2 idiomas. Mas, enfim. E aí, ele está falando basicamente que... vamos ver aqui. Olha lá. 8 trilhões vezes 700% vezes 2,5%, enfim, uma matemática que tá na cabeça do Rick aqui. São 150 bilhões em inflows, sendo que na tabelinha que a gente viu aqui, a gente está projetando, né, a CoinShares está projetando 31 bilhões em entrada, já teria um impacto de preço do Bitcoin, levando ele lá para casa acima, né, dos 250 mil dólares. E, assim, o Rick está propondo, né, um fluxo de entrada de 150 bilhões, isso é bastante coisa, 150 bilhões só desses investidores independentes. Eu acho que faz sentido, sim, a gente pensar que haverá um bom capital que vai vir desse nicho, né? Mas, assim, a gente tem que também, às vezes, ponderar algumas coisas. O cara é fundador de uma empresa que presta serviço para a indústria de ativos digitais. Tem todo um lance de interesse envolvido, interesse realmente de hypar a indústria, de hypar o sentimento dos investidores. O mercado de criptomoedas é um mercado muito emocionado, investidores, muito emocionado, assim. Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles dessa indústria. Eu sou um cara que acredito que misturar emoções com mercado financeiro não costuma não costuma gerar bons resultados, né? Então eu sempre fico atento, assim, para ver se eu tô me pegando na emoção ou não. E, enfim, até também por ter uma grande parte de investidores novos entrando aí, os investidores
Tô falando dos investidores individuais, uma rapaziada muito nova de idade mesmo, com pouca experiência no mercado, aquela galera que fica dando ouvido pra tudo. Ai, que o influenciador grandão lá falou que vai explodir, todo mundo quer olhar pra aquilo, o influenciador falou que não tá nem aí, todo mundo vai querer trocar, pular de galho em galho. Enfim, é um mercado muito emocionado, a galera com pouca experiência costuma agir assim. E esses caras que, é claro, têm algum interesse no crescimento da indústria também tentam fomentar um pouco essa emoção, não só nos investidores individuais, mas também nos próprios investidores institucionais, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, mas assim, o fato é que teremos sim uma entrada de capital muito além daquela que qualquer um hoje pode estar projetando. Eu acho que de todos os exercícios que a gente já viu aqui, grandes profissionais fazerem em termos de inflows para essa indústria nos próximos anos, eu não sei, é capaz que todo mundo esteja errado e a gente tenha um resultado aí que pode ser uma surpresa para todos, mas eu acho que essa entrada de capital realmente vai fazer o preço do Bitcoin explodir, investidores. Disso a gente não tem dúvidas. E a gente entra aqui agora na nossa parte de analisar o gráfico, de fazer uma análise técnica. O Bitcoin atingiu lá aquela resistência dos 52 mil dólares, que a gente já vinha falando há bastante tempo que, né, a gente poderia realmente ter o Bitcoin dando uma travadinha ali naquela faixa de preço. Não dá nem pra gente falar que travou ainda, até porque o Bitcoin chegou nesse nível dos 52 mil dólares há 3 dias, né? Então a gente pode falar que o Bitcoin tá indo ainda aqui, né, cara? A gente não tem sinal de topo aqui. Tá? Não tem nenhum tipo de sinal claro de reversão de tendência. Quem dá o sinal de reversão de tendência é o gráfico de preço. No gráfico de preço, como a gente pode ver, o Bitcoin está indo aqui. O ponto é que ele chegou naquela zona de resistência em termos de preço que é forte, uma resistência importante, e aí a gente precisa ver como que ele vai se comportar, né? Ele vai romper os 52? Vocês estão vendo aqui que a entrada de capital no Bitcoin a cada semana está sendo massiva, muito forte, muito forte. Então, a gente não pode desconsiderar a hipótese dele romper essa barreira aqui e lá testar 55, 60 mil dólares, testar topo histórico. Essa é uma possibilidade, eu estou falando que isso vai acontecer, porque a gente já viu também aqui através de estudos que o Bitcoin passa pouco tempo acima dos 52 mil dólares, né? Se a gente olhar esse horizonte temporal aqui, desde lá de 2021. Então, o Bitcoin, a gente pode dizer que ele tem enfrentado dificuldades para se manter acima dos 52 mil dólares, porém nós estamos numa nova fase do mercado, certo? Uma nova fase, esse aqui é um novo momento, um momento diferente desse aqui. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Olhando o gráfico, não tem sinal de reversão de tendência aqui ainda. Eu não sou um caçador de topo, eu não vou ficar falando aqui, isso para mim é topo, isso para mim é fundo, isso para mim é topo, isso para mim é fundo, porque isso não sei, isso é coisa de gente amadora. E eu acredito nas formações de topo quando o gráfico começa a dar sinais claros. A gente não tem sinal aqui. O que a gente tem aqui que pode, quem sabe, estar antecipando algo é uma divergência de baixa no índice de força relativa, certo? Uma divergência de baixa que está se formando, mas o preço é quem manda, certo? O preço ainda não deu nenhum tipo de sinal de reversão ou de arrefecimento dessa última pernada, dessa última frequência de alta que o Bitcoin entrou desde 23 de janeiro, certo? E, não sei, investidores, de repente o Bitcoin rompendo aqui no testar máximas históricas, a gente pode ver, cara, um ciclo completamente diferente dos demais, né? Essa aqui é a realidade, a gente pode ver, quem sabe, o Bitcoin antecipando aí fases do ciclo, a gente já tá, a gente já pode dizer que a gente está à frente daquilo que nós mesmos projetamos aqui como as fases para esse ciclo de alta do Bitcoin. Lembra desse estudo? Esse estudo aqui é muito interessante. A gente começou a exercitar isso aqui, investidores. O Bitcoin estava aqui, assim, ó. Ele estava nos 38 mil dólares descendo. E aí, esse foi o estudo mais assertivo que a gente fez aqui no canal. Se você olhar as análises, acho que lá de mais ou menos de julho a agosto de 2022, aqui do canal, tá tudo documentado aqui, ó. A gente já estava falando disso aqui, ó, como uma zona de formação de fundo, uma zona de capitulação, que tinha aquelas margens entre 15 e 20 mil dólares. E foi incrível, né? Eu digo que esse foi o estudo mais assertivo porque realmente foi lá que o Bitcoin foi formar o fundo. Então, aquela caixinha vermelha que era a zona de formação de fundos confirmou como fundo do ciclo. Depois a gente teve a fase de acumulação e a fase de alta sensível, que nós projetávamos que seria entre 28 e 40 mil dólares. E o Bitcoin já está lá testando os 50, né? Então, assim, será que o Bitcoin já não está antecipando a fase de euforia do mercado? Essa é uma hipótese também, né? Mas eu acho que quanto antes as coisas acontecerem, antes nós teremos a formação de um topo, né? Se a gente imaginava que a formação desse topo poderia ser lá no segundo semestre de 2025, pode ser que, com toda essa euforia no mercado, essa região de formação de topo seja
né, antecipada, né, falando assim do horizonte temporal em que os eventos devem acontecer. E a gente monitora aquela região dos 150 mil dólares, mas a gente já tem exercitado também aqui as hipóteses de ver o Bitcoin ultrapassando essa barreira aí dos 150 mil e, sei lá, chegando nos 200 e, enfim, deixa rolar, deixa o mercado trabalhar e aí a gente vai atualizando as nossas perspectivas por aqui também. Mas o fato é que, assim, a gente eu, particularmente, estou cogitando a hipótese já, investidores, da gente ter um ciclo diferente. Agora, se o Bitcoin começar a corrigir aqui nos 52 mil dólares, se ele corrigir ou lateralizar, tá? Aí as coisas começam a se ajustar um pouco mais àquilo que a gente já viu como comportamento cíclico, né? Então, eu não vou ficar aqui fazendo aquilo que eu acabei de falar, pagando de emocionado, querendo cravar para vocês o que vai acontecer, porque tenho cancha suficiente, tenho tempo de mercado suficiente para não ficar garantindo nada para ninguém, porque eu respeito o princípio da imprevisibilidade do mercado, mas a única coisa que eu posso garantir é que eu vou estar aqui, tá? Atualizando junto com vocês, acompanhando aí diariamente, e, enfim, eu já revelei para vocês na minha estratégia de alocação aqui, principalmente falando de Bitcoin, que eu já não tenho muito o que fazer, já estou posicionado, já estou esperando realmente a bull run começar, e se o mercado antecipar qualquer movimento, eu não vou achar ruim de maneira alguma, né? É isso, investidores. O vídeo não era para ter ficado tão longo mais uma vez, mas eu não vou ficar também poupando aqui, guardando informação. Acho que tudo que a gente puder ter como troca aí pode agregar para alguém, e essa troca com vocês agrega muito para mim também, então nós estamos juntos, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você siga acompanhando aqui a atualização das nossas análises. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!